Deus tem uma palavra no teu coração. Deus abençoe grandemente a vida de todos que passaram aqui. A nossa bispa que orou por nós, o pastor Davi, um instrumento usado nas mãos de Deus. O outro pastor também, o qual te acompanhara, né, que estava junto. Que Deus os conduza na sua perfeita paz ali no local onde eles irão. Mas neste momento eu gostaria de pedir a tua atenção para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A palavra, ela tem um poder tremendo. A palavra traz a revelação, a palavra edifica, a palavra fortalece, a palavra coloca de pé, a palavra abre a visão, a palavra é o caminho, a palavra alimenta. Então nesta manhã nós já vimos a manifestação do Espírito, já vemos a manifestação da glória de Deus, mas vamos nos alimentar agora da palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 22 irá nos dizer: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor, trazei depressa a melhor vestiu, e ponde-lhe no dedo e ponde-lhe no dedo e sandália nos seus. Repita comigo: roupa, sandália e anel. Roupa, anel e sandália. Vocês aceitarem em nome de Jesus. Amados, estamos diante de uma palavra onde o evangelista Lucas, ele traz uma narração tremenda para os nossos dias. Para entendermos essa palavra, precisamos voltar um pouco à história e compreender o chamado deste evangelista. Os evangelhos, eles não são dos evangelistas. Os evangelhos, eles são de Jesus, segundo escreveu os evangelistas. O evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu João. Porém, Lucas, o evangelista Lucas, ele não foi testemunha ocular do ministério de Jesus. Lucas não caminhou com Jesus. Lucas não viu as maravilhas, as manifestações do poder de Deus. Lucas, ele não viu Jesus operando grandes obras. Lucas, diferente de Mateus, diferente de João, diferente de Marcos, Lucas, ele, segundo a história, irá nos dizer que no período em que Jesus morrera, era o período em que Lucas estava nascendo. Porém, Lucas, ele era de uma família bastarda. Lucas era um homem que tinha uma condição financeira muito tranquila. A saber que Lucas estudou em uma das melhores faculdades daquela época e tinha por profissão médico. Lucas não era qualquer. Lucas era um médico. Lucas também era escritor de telas. Lucas tinha ocupação. À luz da palavra, eu começo a entender que o segredo de Deus é com quem trabalha, não é com quem dá trabalho. Esta tarde Deus me trouxe aqui para ser boca de Deus e para pregar a verdade, para pregar a palavra como ela deve ser vista. Ministério não é ser visto, ministério é serviço. Ministério é estar à disposição de Deus para aquilo que Deus quer fazer na terra. Lucas não era um desocupado, Lucas não era alguém que queria algum lugar de destaque. Lucas, ele era um médico por formação, um pintor de tela, filho de uma família bastante abastada. Porém, a história irá nos dizer que um dia Lucas ouviu falar acerca de Jesus. E quando Lucas ouviu falar de Jesus, após a morte de Jesus, após a ressurreição de Cristo, a história irá nos dizer que Lucas ouviu falar por intermédio de João e de Tiago. E Tiago e João começou a contar a Lucas as manifestações e a glória que Jesus operava, que Jesus operou, os milagres. E Lucas empreendeu um grande esforço em conhecer e saber quem é Jesus. Primeiro, eu começo a entender à luz da palavra que para você ter um ministério edificado, você precisa estar abalizado sobre esta palavra. O ministério não será balizado em vento. O ministério não será balizado em profecia. O ministério não será balizado em movimento. Não. O ministério, ele é estruturado à luz da palavra. O ministério é estruturado à luz da Bíblia. E muitos andam dizendo por aí que não precisa estudar, que não precisa buscar, porque há quem revela o Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. Ele revela quem tem compromisso. Ele nos fará lembrar aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos. No momento que nós meditamos, que nós estudamos, o Espírito Santo traz a revelação. Lucas, ele não viu Jesus operar, mas ele foi buscar conhecimento sobre Jesus. Porém, a história irá nos dizer no capítulo 15, Lucas trazendo 3 parábolas. Parábolas é uma narração alegórica. E Lucas inicia a primeira parábola, ele inicia para o homem.
A segunda palavra, a segunda parábola, ele irá endereçar para uma mulher. E a terceira palavra, ele irá endereçar para a família. Nesta tarde nós iríamos aqui trazer esta palavra ao teu coração. No capítulo de número 15, versículo 1, ouviram falar que Jesus estava ali. E onde Jesus estava, todos queriam ir ter com Jesus. Porque Jesus, ele nunca buscou fama. Jesus nunca buscou aplauso. As obras que Jesus fazia eram em secreto, em oculto. E todas as vezes que Jesus curava, que Jesus operava, Jesus dizia: vai, mas não fala para ninguém que eu te curei. Não fala para ninguém que eu operei. Aí a Bíblia irá nos dizer que um dia os discípulos de João começam uma contenda com os fariseus. E de repente eles chegam para João e dizem: João, aquele que tu estava no Jordão, aquele que você estava caminhando com ele está batizando muito mais que você. João agora, ele olhando para aqueles homens, ele disse: quando foi que eu vos disse que eu sou Cristo? Quando foi que eu vos disse que eu sou Messias? O importante é que ele cresça mesmo e que eu diminua. O importante é que ele apareça mesmo e que eu venha sumir. Nesta tarde eu venho aqui na direção do Espírito Santo dizer de Deus, para dizer que quem aparece nesta obra vai ser Deus. Quem irá brilhar nesta obra será Deus. Quem irá para resplandecer essa glória será Deus. A glória do homem não é maior que a glória de Jesus. A glória do cantor não é maior que a de Jesus. A glória do pregador não é maior que a de Jesus. A glória do levita não é maior do que a de Jesus. A glória maior é a dele. Quem brilha é ele, a estrela é ele, quem manda é ele, quem comanda é ele, quem domina a igreja é ele, quem dá ordem é ele, quem dá crescimento é ele, quem dá pastores à igreja é ele, quem trouxe ao coração da bispa foi ele, quem irá edificar esta casa é ele, quem irá fazer crescer é ele, porque Jesus é a igreja, Jesus é o sumo sacerdote e esta igreja está fundamentada sobre ele. Por isso nesta tarde eu venho aqui te dizer: Jesus não está passando aqui, Jesus está aqui, porque nós não precisamos que Jesus passe, nós precisamos que Jesus permaneça. Durante muito tempo fomos ensinados de formas erradas. Jesus precisa permanecer. Venha comigo. No Monte da Transfiguração, os discípulos subiram com Jesus. Jesus sobe a orar. O discípulo estava ali observando. Quando eles olham Jesus transfigurado, ele disse: bom é que façamos aqui 3 tendas. Uma para Jesus, outra para Elias e outra para Moisés. Quando ele olha de novo, bispo, que ele olha, cadê Moisés? Cadê Elias? Só quem estava era quem? Jesus. Sabe o que quer dizer isso aqui? Venha comigo. Tenha paciência comigo, que eu gosto de pregar a Bíblia, irmão. Tenha paciência comigo. Você vai glória a Deus! Quando ele olha novamente, Elias já tinha sumido. Eliseu já tinha sumido. Quem brilhava era quem? Jesus. Aí o Espírito Santo me trouxe uma revelação tremenda. Disse: meu servo, a glória de Moisés nunca será maior do que a de Jesus. A glória de Elias nunca será maior do que a de Jesus. A glória de Paulo, que foi um vulto no Novo Testamento, nunca será maior que a de Jesus. A glória que ainda resplandece na igreja é a dele. É ele que manda, é ele que desmanda, é ele que opera, é ele que traz avivamento, é ele que enche, é ele que convence, é ele que transforma, é ele que edifica, é ele que levanta, é ele que consola, é ele que leva, é ele que bota, é ele que tira, é ele, é tudo dele, tudo dele. O homem não tem nada, se do alto não foi dado. A glória de Deus, a manifestação de Deus, o movimento de Deus, a revelação de Deus, a profecia de Deus, tudo é dele. Aí João olha e diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas o que vem após mim, que eu não sou digno nem de lhe amarrares as suas alpacas, glória a Deus, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. É comigo. Por onde Jesus passava, a multidão cercava Jesus. E nesse momento aqui, o texto diz que aproximaram-se de Jesus 2 multidões. A primeira multidão que se aproximou de Jesus
Foi a multidão dos publicanos e pecadores. E o texto irá nos dizer que eles se aproximaram para ouvir. Igreja, entenda isso aqui, viu? Os pecadores se aproximam para ouvir. Os de fora. E os de dentro se aproximam para murmurar. A segunda multidão era formada por fariseus e escribas. Sabe quem eram os escribas? Os escribas eram os doutores da lei, que queriam a todo tempo pegar Jesus em contraponto e nunca acharam a falha em Jesus. Tudo que Jesus fazia, eles julgavam. Eles queriam pegar Jesus em contradição, nunca pegaram. Eles julgavam a lei. Eles eram senhores julgadores da lei. Ai, Jesus. Nos nossos dias, bispo, não é diferente. Nós estamos vendo mais escribas do que irmãos. Pessoas que querem mais julgar a tua obra, a tua conduta, o teu trabalho, do que te orar por você e te ajudar. E Deus não deu esse direito à igreja. Deus deu autoridade à igreja, sim ou não? Mas existe um direito que Deus não deu à igreja. Deus não deu direito da igreja julgar ninguém. Deus não deu direito da igreja julgar a obra de ninguém. Aleluia. Se você pula, se você dança, se você é dormente, se você não é, se você é frio, se você é quente, se você é alegre, se você é triste. Ei, cada um tem a sua intimidade com Deus. Se aproxima de Jesus da multidão. A primeira de publicanos e pecadores. Os publicanos e os pecadores se aproximaram para ouvir. Jesus sentado entre eles estava quem? Mateus, cobrador de imposto. E Jesus chama Mateus e diz: olha, eu vou na tua casa hoje jantar contigo. Mateus, tu vai e vou. Mateus chama todos os cobradores de impostos, os pecadores, reúne todo o teu povo, porque Jesus ia lá. Jesus chama os seus discípulos, chama os seus companheiros e disse: vamos na casa de Mateus. Imagina os questionamentos, bispo, que começaram na cabeça daqueles discípulos. Tu vai fazer o que lá na casa de Mateus? Mateus é pecador. Sabe por quê? Muitos estão se colocando na condição de escriba, de julgar a lei, de julgar o chamado, de julgar o ministério, de julgar o que Deus confiou ao outro. Vai, Jesus, entra, se assenta na mesa e começa a comer. De repente, Pedro toma a palavra e diz: e toca João e diz: João, como pode? Como pode Jesus sentando na mesa para comer com esse pecador? Porém, a Bíblia diz que os escribas e os fariseus, os pecadores, iam para ouvir a palavra. Como ouvirão se não tem quem pregue? Olha aí. Como ouvirão se não tem quem pregue? Eles pensaram. Jesus se levanta, diz: homens, eu gostaria de vos fazer uma pergunta. Porventura, os sãos precisam de médico? Eles disseram: não. Jesus disse: pois é assim a situação desse escriba. Assim a situação desse publicano, ele está doente. Eu vim para salvar e buscar aquilo que havia se perdido. Mateus se converte ao cristianismo, passa a seguir Jesus. E quando Mateus passa a seguir Jesus, no capítulo 7, ele expressa o seu sentimento, aquilo que ele passou, porque só quem passou por calúnia sabe a dor que é. Só quem passou por luta no ministério sabe a dor que é. Eu costumo dizer: só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Quem passou por levante sabe o que é a dor da traição, a dor da injustiça, a dor da perseguição, a dor do levante. Aleluia! Glória a Deus! O traidor, ele tem algumas características. E uma das suas características do traidor, primeiro, ele não é alguém distante, é alguém que está próximo. O traidor é alguém que está ao teu lado. Jesus estava com discípulos. Havia uma profecia em Salmos 41, versículo 9: 800 anos antes de Cristo nascer. Porque eis que o amigo que come do teu pão e senta na tua mesa levantará o calcanhar contra ti. Judas vai para Jesus por 30 moedas de prata. Não foi o distante, foi o de dentro. A segunda característica do traidor, primeiro, é quem está perto, bispo. Segundo, ele quer se justificar. Quando Judas traiu Jesus, ele pegou as moedas e lançou sobre o templo a fim de se justificar.
E Mateus estava com esse sentimento. E Mateus chega diante de todos eles e diz: irmãos, capítulo 7 de Mateus: não julgueis, para que vós não sejais julgados. Oh, glória a Deus. À medida com que tu me julgares, vós também serás julgados. É assim mesmo. Deus está falando. Essa foi a primeira multidão. A segunda multidão só foi para criticar. Essa é terrível. Essa é igual a lenha seca. Levítico capítulo 6, versículo 13 diz que o fogo ardia continuamente sobre o altar. Mas para o fogo arder sobre o altar, os sacerdotes tinham que tirar a roupa, mudar as vestes. Precisa-se muita gente, bispo, nos últimos dias, tirar as vestes sujas e colocar veste limpa. Para o altar fumegar, tem que ter veste limpa. Segundo, tem que tirar cinza. Que cinza é essa? Idolatria, a cinza da idolatria, a cinza da imaginação, a cinza da maldade, do ressentimento. Precisa sair, porque a brasa ela está acesa, ela só precisa que esteja limpa para o fogo pegar. Aí a Bíblia diz que o sacerdote toda noite eles tiravam uma cinza velha, jogavam para fora e colocavam lenha sobre o altar para que o fogo permanecesse aceso. Aí o Espírito de Deus me traz uma revelação tremenda. Para o fogo pegar, preciso ter lenha seca, porque lenha verde não pega fogo, lenha verde só faz fumaça. E nos últimos dias nós estamos vendo, não é fora, é dentro, muita lenha verde. Você sabe qual é a fumaça da lenha verde? Murmuração, crítica, contenda, levante, disse-me-disse, apontamento, acusação. Lenha verde não vai prosperar na casa de Deus, porque Deus nesta tarde falou pela lenha seca. Se tem lenha seca aqui nesta tarde, deixa Deus usar a tua vida. A lenha seca não é bicho, a lenha seca é diferente. A lenha seca quando você assopra, ainda que tenha um pouco de cinza, ali estará a brasa acesa, ainda que ela tenha um pouco de cinza, mas quando você abana, começa a sair as faíscas. Assim é o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus encontra a lenha seca, disposta a se queimar, primeiro tem que queimar, tem que matar a carne. Aí o Espírito Santo de Deus assopra, a faísca começa a sair, aí um dá glória, tu dá aleluia, fala em língua, tu pula, tu dança, e o fogo desce, o fogo pega e enche a casa de Deus. Aleluia. Aí Jesus traz analogia um homem, diz: vem cá, qual é o homem que possuindo 100 ovelhas perdeu uma? Não deixa as 99 no aprisco e vai buscar a que está perdida. É sim, papai. Hoje a minha geração é diferente. A minha geração, esta geração que está se levantando, que Deus vai sacudir, é uma geração de prepotência, de narizes inclinados, que acha, que prega, que faz, que acontece, que estão se preocupando com a promoção, com o reconhecimento humano, em estar nas estampas, nos outdoors, nas publicidades. Porém, uma ovelha perdida está lá fora esperando alguém que a vá buscar. Isso aqui está falando de alma. Não tem mais amor pelo evangelismo. Não tem mais amor pelos que estão na rua. Não tem mais amor pelos aqueles que estão nas vielas, nos becos. Porque pregador acha que não pode evangelizar. Quem foi que disse isso, moço? Tu está pensando que tu é quem na casa de Deus? Haviam dois que queriam se promover diante de Jesus. Primeiro, a mãe dele foi querer dar carteirada. Disse: mestre, meu filho, quando tu entrar no teu reino, permita que o meu filho, Tiago e João, se assente à tua direita. Quando chega no Evangelho de Marcos, eles chegam diante de Jesus e disse: mestre, deixa eu te fazer uma petição. Jesus disse: pode fazer. Quando tu entrares no teu reino, permita que eu me assente à tua direita e o meu irmão à tua esquerda. Jesus, olhando para ele, disse: você está preparado para ser batizado com o batismo qual eu vou passar? Você está preparado para beber o cálice que está preparado para mim? Jesus estava falando do sofrimento e crucificação. Ele disse: sim, mestre, estou preparado, eu posso ser batizado, eu posso ser crucificado, eu posso sofrer. Jesus disse: tudo bem, você pode até passar por tudo isso. Agora, quando sentar à minha direita e à minha esquerda, isto não me pertence, é para o meu Pai, e é para aqueles que Ele escolheu.
escolheu. Eu louvo a Deus que nesta tarde eu saí do Nordeste de Amaralina para vir aqui em Cajazeira pregar para escolhido de Deus, para aqueles que Deus escolheu, porque o segredo de Deus é porque Ele escolhe. Olha o que acontece quando eles fazem isso. Os outros 10 ficaram indignados. Sabe o que é isso? Quer aparecer. Se tinham 12, por que eles 2 sentariam à direita e à esquerda? E os outros 10? O reino de Deus não é assim. O reino de Deus não é dessa forma. Por isso João disse: importa que ele cresça e que eu desapareça. Olha o que é que Jesus faz. Chama os 10. Chama os 2 na presença dos 10. Vós estão vendo todos esses que estão aqui? Sim, senhor mestre. Estamos vendo. Se algum de vós quiser ser maior entre o outro, terá que servir a todos. Glória a Deus, aleluia. Terá que servir a todos. Quer ser grande? Sirva. Quer ser grande? Seja pequeno. Ninguém chega em estatura de grande sem passar por ser pequeno. Sim mesmo. Ninguém chega em um grande ministério sem passar por luta, bispo, pelo começo. Ninguém chega no auge sem ter passado por luta. O que Deus quer é experiência pessoal. É verdade. Tem que ter bagagem. A segunda parábola, o qual Lucas está narrando, ele fala de uma mulher. E o texto irá nos dizer qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e perdi um. Que é dracma? Dracma era uma moeda valiosa. E as mulheres daquela época, elas usavam uma guirlanda sobre a cabeça. E sobre a guirlanda havia a dracma, que era posta sobre aquela cabeça. E aquela guirlanda com aquela dracma representava prosseguimento da linhagem, da família. Ali representava o respeito da mulher. Aquela dracma tinha algo especial. A dracma representava o respeito da mulher, representava a postura da mulher. Tinha um fator ali envolvido. A dracma não era simplesmente uma moeda, era uma moeda que tinha um valor significativo. Porém, o texto irá nos dizer que ela perdeu a dracma. Aí eu lendo a mensagem, eu gosto muito de perguntar ao Espírito Santo, e o Espírito Santo, Deus traz essa revelação. Primeiro, ela perdeu a dracma, não foi na rua. Aí eu começo a entender que muitos valores estão sendo perdidos, não é lá fora, começa a ser perdido aqui dentro. Alguns valores começam a ser perdidos é dentro. Não tem mais desejo de orar, perde o desejo de orar. Não tem mais o desejo de congregar, perde o desejo de congregar. Não tem mais o desejo de falar línguas estranhas, perde o desejo de falar línguas estranhas. É dentro. Ela perdeu dentro, e observe que a vida dessa mulher estava desorganizada. Quando ela perdeu a dracma, o que foi que ela fez? Acendeu a lâmpada. Sabe por que perdeu a dracma? Porque ela estava no escuro. Ninguém que anda em trevas irá encontrar a luz, irmãos, se não quiser encontrar. É verdade, aleluia. A casa daquela mulher estava desorganizada. A casa dela estava dessa forma. Ela acendeu a luz. O texto diz que ela acende a luz. A luz representa a presença do Espírito Santo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que anda em mim nunca estará em trevas. Primeiro, não se encontra valores no escuro. Valores perdidos só se encontram na luz. Aleluia. Valores perdidos só se encontram na luz. Você não vai encontrar paz lá fora, só se encontra aqui dentro. Paz só em Jesus. A casa estava escura. Perdeu a dracma dentro da sua própria casa. Quando ela acende a luz, qual era o cenário? A casa estava desarrumada. A casa estava suja. O texto diz que ela pegou a vassoura e começou a varrer a casa. Se a casa estivesse limpa, a dracma seria vista.
Deus está nos chamando nos últimos dias para purificar as nossas vidas. Aleluia. O que irá levar você ao céu, irmãos, não é o dom que você tem, não é os dons do Espírito, não é a manifestação da forma que Deus te usa. Deus irá te levar ao céu pela tua fidelidade, pelo teu compromisso. Há uma palavra de Deus para esta igreja, minha pastora, minha bispa. Há uma palavra de Deus nesta tarde para esta igreja. O Senhor diz nesta tarde para esta igreja: portanto, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Deus não fica por devedor de nada a ninguém. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus galardoador. Aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Mas para isto é preciso estar na posição de perseverança, de fé, de disposição de Deus. O que nós estamos precisando nos últimos dias, o que Deus conta nos últimos dias, é com coração voluntário, com pessoas que se dispõem a cumprir o ID, com pessoas que estejam dispostas a padecer por Cristo, porque um dia nós iremos ouvir: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Entra para o gozo do teu Senhor, porque eu tiveste fome, tu me deste de comer, eu tive sede, tu me deste de beber, eu tive nu, tu me vestiste. Esta é a obra que Deus quer para a nossa vida. O que Deus quer para a igreja no último dia é uma obra evangelística. Glória a Deus. Mas eu preciso te dizer esta tarde, esta verdade. E vamos concluir a última parábola. Fala de um filho pródigo. Glória a Deus. Ele chega diante do seu pai e diz: dai-me o que é meu de direito. Primeiro, ele não tinha direito. Isso é forte. E tem muita gente chegando diante de Deus achando que tem direito de exigir alguma coisa. É, Jesus. Irmãos, vamos tomar cuidado. Ou você faz, ou eu não sou Deus. Se ele não quiser fazer. Ele é Deus. Jó capítulo 9, vem comigo. Jó capítulo 9. É. Jó capítulo 9. Eis que tu passa por diante de mim, eu não te vejo. Como, pois, poderia contender o homem para com Deus? Se de 1000 coisas, se tu me perguntares, eu não sou digno de te responder, nem uma. Jó capítulo 38. Jó, aonde tu estava quando eu fiz os fundamentos da terra? Quando eu criei os céus e os mares? Quando eu ornei os céus com os meus dedos? Aonde tu estava? Jó capítulo 40, versículo 42, versículo 2. Bem sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Eu falei do que eu não sabia, porém agora põe a mão na minha boca. Deus, Ele é Deus, fazendo não. Se Deus quiser salvar, Ele salva. Se Deus não quiser, Ele não salva. Glória a Deus. E o filho pródigo chega diante de Deus e diz: dai-me o que é, ou do pai, diz: dai-me o que é de direito. Ele não tinha direito. Primeiro, pela lei, quem tinha direito era o mais velho, não era ele. O pai pega a herança e dá para ele, manda ele ir. Por toda a história, ele vai e gasta tudo que tem, com a vida dissoluta. E quando ele perde tudo, ele estava vivendo um verdadeiro deserto na sua vida. Ele precisou tomar algumas decisões. Deserto é um lugar de decisão. Deserto não é o ponto final na sua vida. Deserto é ponto de continuação. Deserto é lugar de Deus falar com o homem. Deserto é lugar do homem descer da arrogância, ficar pequeno. Elias chega diante de Acabe e diz: diante a minha palavra, não foi nem diante da palavra de Deus, a minha, não vai chover sobre Israel. 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Quando Deus vê isso, desce e diz: Elias, 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 o que foi que você fez? Desce depressa para o ribeiro de Querite. Sabe o que quer dizer Querite? Lugar pequeno, lugar estreito, lugar de aprendizado. Deus vai sacudir, vai botar muita gente para um lugar pequeno para entender que Ele é pequeno, que grande é Deus. Aleluia, aleluia. Imagina se Deus, bispo, não manda Elias ir para lá. Elias ia se achar superior a Deus. Deus disse: Elias, tu profetizou, não choveu 3 anos e 6 meses, mas vai para o Querite, porque eu vou te prover.
Para você entender que a palavra é minha, Elias. Elias desce o querido, quem ia alimentar Elias? Quem ia alimentar Elias? Primeiro, corvo só come carne podre. Porque o corvo levava pão para Elias. Olha aí. Sério. Deus é mistério. Sabe qual é a função do corvo? Quando tem um defunto morto, ele vai comer os olhos, fura os olhos. Corvo só come podridão. Deus colocou pão na boca do corvo e diz: leva para mim, profeta. Aleluia. Minha água, eu vou beber o que? Eu sou profeta. Pô, água do rio. Olha aí. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Fique pequeno, te quebro todo, filho. Aí depois Jeremias disse que ele tem a revelação e vê o vaso quebrado na mão do oleiro e Deus fazendo outro. Por isso que Deus está quebrando muito vaso, porque quando o vaso começa a ter que Deus mata. É assim mesmo. É, Jesus. É forte. Desce! Deserto não é lugar de desespero. Quem disse que o vale da sombra da morte é o seu final? Davi disse: ainda que eu andasse, eu não temeria mal algum. Por que ele não temeria? Porque eu sei que tu está comigo. Vale da sombra da morte é o lugar que Deus está conosco. A Bíblia diz, Salmos 48, o Senhor nosso Deus é o nosso guia até a morte. Ainda que eu andasse, eu não temeria, porque Ele está comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Vale da sombra da morte é lugar de consolo. Vale da sombra da morte é lugar de refrigério. Vale da sombra da morte é lugar de tete a tete, intimidade com Deus. Aleluia. O texto diz que ele, quando ele chega no vale, perde tudo, vai em busca de um emprego. Sabe o que ele achou? Ele foi cuidar de porcos. Para os judeus, porcos era imundo, o pior emprego que poderia existir. E ele foi trabalhar com porcos e comer as alfarrobas que sobravam dos porcos. Alfarrobas era um tipo de fruto que caía de uma árvore, o porco comia o que os porcos subejavam, o resto era que ele comia. Tem pessoas que estão deixando, irmão, de comer no pasto verdejante para comer capim seco em qualquer lugar, para comer alfarrobas, porque não quer mais ser alimentado. Não quer mais ser alimentado da palavra. Vai de qualquer vento, qualquer coisa. Olha aí. Guarda essa palavra. Ame a palavra. Viva a palavra. Se alimente da palavra. É ela que faz a diferença. Aleluia. No vale, no desespero, no deserto. Nós encerramos, já são 2 horas. Ele teve 3 decisões, bicho. A primeira decisão que nós temos no deserto chama-se lembrança. Todos que um dia estiveram aqui, hoje estão lá fora. Quando bate desespero, ele se lembra. Meu Deus, como eu era na presença de Deus. É verdade. O que Deus fez na minha vida. Lembrança! Ele começou a lembrar, ele disse: eu estou aqui comendo o que os porcos sudejam. E os empregados do meu pai estão comendo o melhor nessa hora. Lembrança! Segunda decisão no deserto chama-se atitude. Nenhum dos personagens, dos homens que Deus chamou, Deus deixou viver no deserto. Passou por ele. Deserto não é morada de crente, é passagem. É verdade. Olha aí. Caverna não é lugar de crente viver, é passagem. Daniel não viveu dentro da cova. Sadraque, Mesaque e Abednego não viveu dentro da fornalha, ele passou. E em todas o Senhor esteve com eles. José não viveu o deserto da cisterna, ele passou e foi governador. Eu vim como boca de Deus aqui essa tarde para te dizer: Aleluia. deserto não é o seu fim. As pedradas não vão te parar. Os levantes não vão parar. Vai passar. Lembrança, atitude. Ele disse: já sei. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia. Atitude. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Deus maravilhoso. E qual foi a terceira atitude desse homem? A segunda. Reconhecer.
Deserto é lugar de lembrança, de atitude, de reconhecimento. Ele disse: irei ter com meu pai e direi: pequei diante do céu e perante a ti. Eu já não sou digno de ser chamado como seu filho, mas pelo menos me recebe como seu empregado. Glória a Deus. E o texto que nós lemos, versículo 22, irá dizer que o pai, quando viu o filho, se alegrou. Mandou pegar a melhor roupa. Por que a melhor roupa? Porque naquela época o escravo ele não tinha roupa, eles andavam com roupa de saco. Todos aqueles que vêm a Jesus, ele deixa de ser escravo para ser filho. Sim, papai. Jesus lhe deu a melhor roupa, disse: meu filho, você estava distante, mas hoje é chegada salvação na tua vida, então veste a melhor roupa. Deus tem o melhor para aqueles que estão lá e vêm para cá. Deus colocou a melhor roupa. Sabe o que está dizendo aqui? Deus está dizendo: eu estou te vestindo para você ser diferente. Qual foi o segundo presente? Põe o anel no dedo. Sabe o que representa o anel? Autoridade. Os reis, os governantes, os governadores, eles selavam contratos com o anel. E o pai disse: você foi, mas o seu lugar estava aqui. Põe-lhe o anel no dedo. Eu estou te dando autoridade sobre a tua vida. A autoridade continua sobre a tua vida. E terceiro, o pai olhou, viu ele com roupa, com anel no dedo, e olhou, ele estava descalço. Ele ainda estava na condição de escravo. Eu entendo que Deus só faz a obra perfeita. Ele disse: põe uma sandália nos seus pés, porque os escravos andavam descalços e os filhos andavam calçados. Ele deixou de ser escravo e passou a ser filho. Esta é a palavra de Deus ao nosso coração. Nós deixamos de ser escravos e hoje somos filhos. Saímos do reino das trevas, estamos no reino de luz. Por isso estamos aqui hoje para nos confraternizar e dizer que Deus, Ele é fiel em nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja. Que Deus em Cristo abençoe esse trabalho. Que Deus em Cristo prospere, Cristo, o trabalho das tuas mãos, da tua família. Que o Eterno faça prosperar grandemente este trabalho, em nome de Jesus, e que a igreja seja edificada através desta palavra, em nome de Jesus.